Deixa eu trocar o microfone. Amém, querido? Você está aí? Que bom, né? Então abre a tua Bíblia aí vamos ver se você está craque? Errou! 2 Samuel, porque nós terminamos 1 Samuel, na última palavra que eu trouxe aqui. Nós estamos em uma série, você que é novo aqui, nós estamos em uma série de mensagens, a maior série que eu já preguei na vida. Demos o título para ela de Segundas Chances, e nós estamos abordando semana após semana capítulos de 1 e 2 Samuel. E a ideia aqui é que é como se acabasse a primeira temporada, né? Sempre que você vai assistir um filme, uma série, tem a primeira temporada, tem os intervalos. Então, claro, nós estamos como uma série muito longa, nós estamos dando alguns intervalos, mas no final da primeira temporada sempre acontece alguma coisa, né? Sempre tem uma reviravolta, tem uma tragédia, alguém morre, e é exatamente isso que aconteceu. Nós vamos hoje resumir os primeiros 5 capítulos de 2 Samuel. Então deixa eu dar um breve resumo para você do que aconteceu na primeira temporada. Primeira temporada, Deus levantou um profeta em Israel, não tinha rei naquele lugar, chamado Samuel. Tem todo um milagre, você escuta lá as primeiras palavras da nossa série, você acha lá no YouTube. E aí, em algum momento, Israel, eles querem um rei para ser igual aos outros. Deus até queria que eles tivessem um rei em determinado momento, mas não do jeito que eles queriam. E a gente viu, e quando nós nos atravessamos dentro do plano de Deus, algumas coisas saem do prumo. Enfim, Deus dá um rei para eles que começa muito bem, o rei Saul, mas ao longo do processo ele se afasta, ao longo do processo ele é rejeitado, e aí ele entra dentro de uma esquizofrenia, ele começa a perseguir o próximo agora que Deus levantou, que foi aquele menino lá, Davi, lembra daquela palavra, Deus me vê, o último dos seus irmãos, aquele que ninguém chamou para a festinha, aquele que ninguém viu. Nós vimos que Deus escolhe geralmente os improváveis, ele vai conduzindo dentro de um processo tão precioso na caminhada cristã, e esse rei agora passa a perseguir Davi durante a vida dele inteira praticamente, e no final da temporada, no capítulo 28, nós vimos que Saul vai para a batalha ainda contra os filisteus, o pessoal que Israel queria que eles fossem libertos dele, está lá, anos se passaram, Saul não conseguiu fazer isso, na última batalha, ele cai no campo de batalha, o melhor amigo de Davi, Jonatas, que era filho de Saul, morre lá, e Saul tira a própria vida, pede para o escudeiro matar ele, o escudeiro não quer matar, não quero cair na mão desse pessoal, ele ainda está preocupado com a reputação dele no final da vida, enfim, ele morre, tira a própria vida no campo de batalha. Enquanto isso, Davi está foragido, não está nem em Israel, ele teve que morar lá com os filisteus, e ele meio que numa hora ele é compelido a lutar contra o próprio povo de Israel, mas ele dá um jeito, enfim, ele está ainda foragido, ele não sabe que esses acontecimentos, o que aconteceu nessa batalha, ele não sabe o que aconteceu com Saul, com o seu melhor amigo Jonatas, e é nesse processo que nós iniciamos agora 2 Samuel, depois de toda essa recapitulação, né, que sempre tem na nova temporada anteriormente foi isso que aconteceu. Eu quero ler contigo 2 Samuel, vamos ler os primeiros versos, o texto vai estar dentro dos 5 capítulos aqui, mas eu vou resumindo, diz assim, na Nova Almeida atualizada: depois da morte de Saul, tudo isso que eu contei para você, quando Davi tinha voltado de derrotar os amalequitas e já estava 2 dias em Ziclag, aconteceu que no 3º dia veio do arraial de Saul um homem com as roupas rasgadas e terra sobre a cabeça. Ao chegar diante de Davi, ele se inclinou, prostrando-se em terra. Davi lhe perguntou: de onde você vem? Ele respondeu: eu fugi do arraial de Israel. Então Davi disse: como que foi isso? Conte-me o que aconteceu. O moço respondeu: o povo fugiu da batalha e muitos foram mortos. Saul e o seu filho Jonatas também morreram. Davi perguntou ao moço que lhe trazia as notícias: como você sabe que Saul e Jonatas, seu filho, estão mortos? Então o moço, portador das notícias, disse: cheguei por acaso ao monte Gilboa, e eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança, e os carros de guerra e a cavalaria se aproximavam dele. Olhando ele para trás, me viu, me chamou. Eu disse: eis-me aqui. Ele me perguntou: quem é você? Eu respondi: eu sou amalequita. Então ele me disse: vem aqui e me mate, pois me sinto vencido de cãibra, embora ainda esteja bem lúcido. Então me aproximei dele e o matei, porque eu sabia que ele não viveria depois de ter caído. Peguei a coroa que ele tinha na cabeça e o bracelete e os trouxe até aqui, o meu senhor. Ora, se eu acabei de contar uma história que Saul se matou, como é que agora nós começamos o 2º livro de Samuel, chega um cara e falou que foi ele que matou Saul? Certamente aqui ele está mentindo.
Tem algo acontecendo nesse contexto aqui. Lembra dos amalequitas? Se você acompanhou a série junto conosco, se você fez os devocionais do livro de Samuel, você sabe que essa foi um dos pontos chaves por Deus ter rejeitado Saul. Havia um julgamento, era um povo que quando Israel não tinha exército, não tinha nada, eles estavam indefesos, estavam saindo lá do Egito, os amalequitas atacaram eles, enfim, fizeram uma chacina lá com eles. Em um determinado momento, Deus esperou alguns anos e trouxe um julgamento. Agora seria a vez deles. E Saul não cumpriu o que tinha que ser cumprido. Enfim, eles estão ainda batalhando, estão meio perdidos aqui dentro desse processo. E agora chega esse cara fazendo o quê? Houve uma guerra, e geralmente depois da guerra a turma chegava lá para ver o que é que sobrou. Vamos bater a carteira da turma, vamos ver o que tem de despojo aí para nós. É isso que acontece com esse cara. E de repente ele vê ali quem? Saul. Poxa, e o que ele pensa? Davi, o pessoal já falou um monte de vezes aí, volte e meia eu ouço boatos, que ele vai ser o próximo rei de Israel. O que é que ele não daria agora, para quem trouxesse, dissesse que matou o grande inimigo dele, e trouxesse a coroa? E é isso que ele pensa, que Davi vai dar, para quem matar Saul? E então ele pega ali aquela coroa que ele encontrou no meio dos despojos, e chega com essa historinha, olha, Saul estava lá esperando, ele ainda estava vivo, tá? Quando eu cheguei, encontrei com ele ainda estava vivo, e aí ele falou assim, me mate, não é que eu queria, que sou um cara muito bom, mas enfim, já para ajudar, né, vendo que o Senhor é um ungido de Deus, enfim, ele contou aquela historinha gospel, sabe aquela oração que a gente faz, você sabe que é errado, você sabe que não é bem assim, mas você começa a tentar dar uma enfeitada, então Senhor, se o Senhor me conceder isso aqui, se o Senhor me der essa coroa aqui, o Senhor podia me recompensar com outras coisas, e é isso que esse cara faz, e tem tantas nuances acontecendo dentro desses 5 capítulos aqui, que eu vou tentar resumir em muitas coisas, mas o fato é, o verso 14 diz ainda como é que está o coração de Davi dentro desse processo todo. Ele diz assim, como você não temeu estender a mão para matar um ungido do Senhor? Lembra que Davi teve muitas oportunidades para chegar à coroa, ao reino com as suas próprias mãos. Ele teve muitos irmãos do lado dele, falando assim, olha, Deus está te entregando nas tuas mãos, olha, chegou finalmente a tua bênção, é só você pegar, olha como eles estão prostrados, e Davi não escolhe, durante 2 ocasiões, pelo menos especiais, que Deus praticamente poderia, ou melhor, os irmãos do lado dele falaram assim, Deus te entregou, está aí Saul indefeso, na pior posição possível, está aí, e Davi escolheu, não vou chegar ao trono com as minhas próprias mãos. Ou seja, dentro de tantas coisas que nós vivemos, qual é uma das maiores tentações que nós temos, meu amado? Pegar a coroa para nós, escolher qual é o momento que eu quero que essas coisas aconteçam. Eu não quero esperar o momento de Deus. Eu estou vendo algumas situações, eu tenho promessas, Davi tem promessas, eu tenho profecias sobre a minha vida, eu tenho palavras sobre a minha vida, eu tenho bênçãos, muitas bênçãos que a Bíblia fala para mim que eu devo ter e eu posso ter. O grande problema não são as bênçãos em si, o grande problema é quando eu quero fazer as coisas do meu jeito, eu quero pegar a coroa para mim do meu próprio jeito. E Davi, no capítulo 13 do 1 Samuel, é chamado de homem segundo o coração de Deus. Tem várias características que nós não vamos poder abordar hoje, mas ao longo da série aí, dessa 2ª temporada nós vamos abordar, mas o fato é que a primeira delas aqui tem uma disposição de perdoar. Hoje a palavra é sobre recomeços, é uma nova temporada. Existem muitos recomeços na nossa vida. Tem o começo de ano, que é o mais óbvio deles, mas tem quando você muda de cidade, é um grande recomeço, quando você muda de igreja, quando você muda de trabalho, quando de repente você vive uma crise no teu casamento, e aí finalmente vocês decidem, não, vamos trilhar isso aqui, vamos recomeçar aqui, e aí há um recomeço naquele momento. Existe um recomeço em tantas situações, tantos relacionamentos que você tem na tua família, dentro do teu emprego, enfim, tantas situações que nós vivemos ano após ano, com vários recomeços. Eu quero trazer aqui hoje só 2 princípios para você, que tem a ver com ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus, mas tem muito a ver com o valor que você carrega quando você vai recomeçar alguma coisa na tua vida. Todo mundo tem um momento de recomeço, né? A pastora Michelle levantou aqui, vai chegar um momento aqui, eu creio que está bem próximo de nós, temos um novo recomeço como igreja, em um lugar maior para você vir, né, e poder sentar à vontade, porque a única pessoa que gosta da igreja superlotada é o pastor, o resto de ninguém gosta, porque você quer um lugar mais confortável para sentar, amém? Agora tem meia dúzia, a gente vai abrir vocês, vamos para lá. Mas enfim, tudo isso, querido, vai ter um recomeço para nós, quando estivermos em um outro lugar, quando estivermos em um novo momento, quando Deus te conduzir para uma nova situação dentro da tua família, dentro do teu trabalho, sempre tem um recomeço. E qual é o primeiro valor? Disposição para perdoar. Por que eu estou falando isso? Se Davi está, já ele vai dar a sentença para esse cara e vai matar ele, como que ele tem uma disposição para perdoar? Por aquilo que ele faz agora. Você conhece uma pessoa
por aquilo que ela celebra ou por aquilo que ela chora. Se ela celebra a desgraça alheia, se ela vê alguém se dando mal, se ela vê que alguém morreu, que alguém não deu certo o negócio dele, por fora ela não fala nada, mas por dentro ainda bem, está vendo aí, ó, quem mandou? Olha, ele está colhendo os frutos aí daquilo que me falou, e aí veio aquela raiva dentro de nós, e aí você conhece uma pessoa por aquilo que ela celebra, você conhece uma pessoa por aquilo que ela chora. Ela pode estar chorando pelo sucesso de outra pessoa, também não era eu que era para estar lá, era eu que era para ter feito isso. Ou ela chora por superficialidades, meu Deus, ai que desgraça, o que aconteceu? Quebrei minha unha, ai meu Deus, que desgraça, o que aconteceu? Ai, perdi, furou meu pneu, querido, tantas coisas. Você conhece a disposição e o caráter, ou os valores que uma pessoa carrega por aquilo que ela chora ou por aquilo que ela celebra. E é o que Davi vai mostrar para nós agora, porque a primeira coisa que ele faz depois de ouvir a notícia, o verso 11 vai dizer assim, então Davi rasgou as próprias roupas e todos os homens que estavam com eles fizeram o mesmo, prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e Jonatas. Agora, por que ele vai chorar e prantear um cara que está caçando literalmente ele a vida inteira? Por que ele vai chorar e prantear alguém que está tentando passar ele para trás o tempo todo? É um recomeço para ele agora. Ele está foragido, nem no país dele ele não está. E aí ele escreve um hino, ele escreve uma música e manda ensinar todo mundo. Ali o verso 18 vai dizer que ele ordenou que ensinasse aos filhos de Judá o hino do arco. Eu não vou poder ler tudo aqui para você, mas ele cita umas palavras assim, ó, a sua glória, ó Israel, foi morta. E ele repete essa frase várias vezes, como caíram os valentes. Aí você pensa, não, ele só está falando do amigo dele, que é Jonatas, né? Não, ele está falando palavras mais ou menos assim, verso 23, Saul e Jonatas, queridos e amáveis, nem na vida, nem na morte se separaram, eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões, filhas de Israel, chorem por Saul, ele as vestia de rico escarlate e enfeitava com ouro a roupa de vocês. Pergunta, onde é que está a vingança, meu Deus? Eu, como melancólico, uma pessoa que tem mais dificuldade de perdoar, quando eu leio um texto do começo, eu fico pensando, onde é que está a vingança no coração dele? Porque a primeira coisa que ele poderia celebrar, lembra? Você conhece uma pessoa por aquilo que ela chora, ou por aquilo que ela celebra? No momento em que aquela pessoa que fez tanto mal para ele, falece, ele não celebra. Se você ler o hino inteiro que ele compôs aqui, não vai falar de Saul, mal de Saul em nenhum momento. Você não vai ver nenhuma palavra diminutiva a respeito de Saul, pelo contrário, ele vai repetir algumas vezes assim, ó, como caíram os valentes, como caíram os valentes. Querido, eu não sei quantos recomeços você já experimentou, se de repente você está experimentando algum recomeço, mas o primeiro valor que eu e você temos que carregar é ter uma disposição de deixar certas coisas para trás, ter uma disposição de pegar todas as palavras que falaram a respeito de você, que foram calúnias, como foi no caso de Davi, que foram mentiras, como foi no caso de Davi, e você entregar de fato para o Senhor. Deixa a justiça nas mãos dele, e você segue a tua vida dali por diante, e você tem um entendimento, sim, o Senhor vai cuidar, e de repente se acontecer uma desgraça, essa pessoa andar para trás, como diz a turma aí, você não vai ser daqueles lá que fica aplaudindo e celebrando a desgraça alheia, sabe, você tem uma nova disposição, você tem um caráter ou um coração, segundo o coração de Deus, é assim que funciona. Não podemos carregar esse tipo de coisa dentro de nós. Um dos maiores líderes em relação à busca da paz ou à igualdade, especialmente racial, Martin Luther King, ele falou assim, ó, retribuir o ódio pelo ódio só intensifica a existência do ódio e do mal. Tantas coisas que eles viveram naquela época, em especial, retribuir o ódio pelo ódio só perpetua a existência do ódio. Você quer dar um basta, talvez na reunião familiar que é meio confuso na tua família, você quer dar um basta naquele climão que sempre tem quando você se encontra com determinadas pessoas, não retribua mais o mal por aquilo que fizeram contigo, descansa nas mãos do Senhor, coloca nas mãos dele, lembre que ele é o justo juiz. Hoje nós estamos vivendo um tempo complicado em termos de justiça, não é? Como é bom a gente entender que as nossas causas elas só vão funcionar se nós quebrarmos a cadeia do ódio entregando para o justo juiz. Não adianta entregar para os juízes daqui. Talvez você não venha ver a justiça dos homens ainda tão cedo quanto você gostaria. E esse é o primeiro ponto. E o meu segundo é onde eu vou me ater mais hoje, que é uma postura de submissão. É uma característica de quem tem um coração segundo Deus, mas é uma das primeiras características de quem quer ter um recomeço na vida. Postura de submissão a Deus, evidentemente. Quem é submisso a Deus abre mão de fazer tudo do seu jeito.
E nós vamos ver agora aqui que está prontinho para Davi chegar e tomar conta de todas as coisas. Morreu quem estava lá, é só chegar, meter o pé na porta, dizer agora aqui quem manda sou eu, todo mundo já ouviu falar as promessas, é só chegar, Deus já deu uma profecia, Deus já deu uma palavra, Deus já deu uma revelação, já está no teu coração, todo mundo sabe a promessa que Deus deu para você, e as circunstâncias aconteceram, e agora você pensa, então é só eu chegar e tomar posse da bênção, como diz a turma por aí. Depende. Você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Então tem um tempo específico, você tem que ter uma postura constante de submissão a Deus. Mesmo com o terreno preparado, mesmo com tudo certo para ele chegar e acontecer, primeiro verso do capítulo 2 diz assim, depois disso, de tudo isso que eu contei para vocês, Davi consultou ao Senhor, olha a posição de submissão. Devo ir a algumas das cidades de Judá? Lembra, ele não está em Israel, ele estava foragido, ele está pedindo até para Deus, Pai, agora é a hora de eu voltar? Querido, mesmo que às vezes tenha algumas evidências na tua vida, não é agora aí, vai, agora Deus abriu as portas para você, vai, aconteça, haja, você precisa estar submisso todos os dias à vontade de Deus. Eu preciso consultar o Senhor constantemente, porque às vezes as circunstâncias me enganam. Foi assim que Saul agiu durante a vida dele. Ele achou, não, agora Deus vai abençoar, então eu vou fazer desse jeito, vou chamar a turma, vamos reunir para o sacrifício, o pessoal vem, mas o profeta não chega, esse pessoal agora está ficando inquieto, será que eles vão embora? Será que o culto vai esvaziar? Se eu começar a dar umas palavras mais duras, será que o culto vai esvaziar? Se eu começar a pregar o evangelho de verdade, o que será que vai acontecer? Não, então eu vou aliviar algumas coisas. Saul começa a ter esse modus operandi. Não vou esperar o profeta, vou fazer do meu jeito. E às vezes nós fazemos as mesmas coisas, estando na igreja, tendo promessas de Deus, tendo tantas coisas. Uma postura de submissão é abrir mão de fazer as coisas do meu jeito, porque você não pode alcançar os propósitos de Deus quebrando os mandamentos de Deus. Nós já vimos isso em alguma palavra. Não tem como eu alcançar o propósito de Deus quebrando o mandamento de Deus. E aí o que a gente faz? Deus quer que nós sejamos prósperos, amém? Está claro isso para você? Isso é bíblico, né? Deus quer que eu seja próspero, mas isso não está acontecendo rápido o suficiente, está demorando demais. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar uma ajeitada nos meus padrões. O Senhor quer que eu seja próspero, já recebi até uma palavra de não sei quem e tal, mas agora eu vou passar alguém para trás, agora eu vou diferenciar esse negócio aqui, ou agora eu vou me adiantar em algumas coisas que Deus ainda não confirmou no meu coração. Sim, se você desejou uma coisa boa, é uma coisa bíblica, mas tentar fazer do seu jeito, às vezes pode ser tudo que você não deveria fazer. Quantos aqui, não precisa levantar a mão, né? Querem casar, os solteiros aí, amém, aleluia. Eu quero casar e Deus quer, né? Deus quer que eu case, já tive palavra, já sei até quem é, pastor, enfim. Mas está demorando demais, então o que eu vou fazer? Vou baixar os meus padrões, aí vou experimentar enquanto não chega, né? O prometido, a prometida, vou experimentar um monte de gente, vou baixar os meus padrões. Fazer as coisas do teu jeito é a pior coisa que você pode fazer, ainda que seja uma promessa de Deus. Ou o pessoal que está casado, não, Deus quer que eu seja feliz no meu casamento, mas com essa pessoa que não está dando, ele não vai para frente, não tem jeito, então eu acho que eu vou dar um jeito, vou virar o negócio do avesso, enfim, sempre haverão momentos em que nós seremos testados, e guarde isso com você, você não vai ser testado com coisa ruim, você sempre vai ser testado com coisa boa. A nossa maior tentação não é com as coisas ruins, você pegar lá e abraçar as coisas ruins. As nossas maiores tentações são pegar coisas boas e querer elas no tempo errado. Casar é bom, mas querer fazer isso aí no tempo errado vai te dar errado. Ser próspero também é bom, mas querer fazer as coisas do teu jeito vai dar errado. Quem é submisso a Deus, olha o que Davi fez nesse momento, sabe esperar em Deus. Tem tantas coisas acontecendo ao nosso redor, sabe? Não é que Davi seja passivo, ele tem uma postura de atividade o tempo todo, mas qual é a primazia dele? Ouvir a Deus primeiro. Nós precisamos ser pessoas ativas, nós precisamos nos mover, nós precisamos estudar, precisamos trabalhar, nos aperfeiçoar em tantas coisas para crescer na vida, mas em primeiro lugar, qual é a postura que a gente tem que ter? Ouvir a Deus primeiro. Eu tenho que me sujeitar, se Ele me disser um não agora, não é isso que eu quero para você. Então repita comigo aí no seu lugar, por favor, diga assim, sucesso. Não é tentar fazer grandes coisas e pedir que Deus me abençoe. Sucesso é discernir aonde Deus está agindo e me unir a Ele nisso. Você percebe a diferença? Porque a gente criou um padrão de vida invertido. Eu acho que eu fui colocado no mundo para resolver certos problemas, e eu escolho quais problemas eu quero resolver, e eu me enfio às vezes em certas furadas e falo, Senhor, agora me abençoa.
E aí, não, Deus quer que você seja próspero. E aí você vai lá, contrai um monte de dívida, sem consultar ninguém, sem consultar a Deus, sem ver se vai dar certo. E aí depois, Senhor quer que me abençoe. Ah, eu quero ser feliz. Aí você vai lá, pega qualquer pessoa, não avalia o caráter dela, não vê como é que ela funciona, casa com ela, ou você fica namorado, enfim, se envolve em um monte de problema e depois, Senhor, me abençoa. É o padrão invertido. Qual é o padrão primário? Ouvir a Deus primeiro. Senhor, quer que eu faça esse negócio? Ouvir a Deus primeiro. Senhor, quer que eu me envolva com essa pessoa? É bom me envolver com essa pessoa? Senhor, é bom que eu vá em tal lugar, que eu saia, que eu levante. Não é o que a Bíblia ensina para a gente? Em vão, não adianta nada levantar cedo e dormir tarde se o Senhor não estiver à frente. O coração do homem faz planos, mas o coração do homem muitas vezes é enganoso. Os planos do Senhor é os que funcionam para ele. Então, querido, essas duas coisas são muito simples e básicas. Você entender que você precisa ter uma disposição para perdoar sempre, para recomeçar. Eu tenho que estar submisso a Deus em todas as áreas, porque essa é a filosofia de Jesus, do ministério de Jesus. Quem é o ator principal da tua vida? Lembra quando nós terminamos o ano, na nossa série Minha Vida? Se você não viu também, entra lá no YouTube, procura lá Minha Vida, falei sobre isso aqui. Quem é o ator principal da tua vida? Se é você, você pode tentar construir uma história, e aí você que lide, como diz a turma, você que lute com os teus problemas. Mas se você colocar Deus como ator principal da tua vida, aí Ele vai te dar um roteiro, e você tem que seguir esse roteiro. Qual é a filosofia ministerial de Jesus? João capítulo 5, quando o subtítulo é assim, a autoridade do Filho, e Jesus fala assim, o Filho não pode fazer nada que não vê o Pai fazer, o Filho só faz o que vê o Pai fazer. Qual é a filosofia ministerial de Jesus? Eu só faço quando eu vejo Deus fazer. Eu só ajo quando eu vejo Deus agir. Eu dou um passo quando eu vejo Deus agir. O que uma pessoa segundo o coração de Deus faz? Ela espera, distingue, discerne aonde Deus está agindo, e aí ela responde. E aí a grande pergunta, quando eu estava lendo esse texto, é: como é que eu vou discernir aonde Deus está trabalhando? Eu quero essa resposta, eu quero discernir. Quando eu cheguei nessa parte do texto aqui, querido, tem palavras que eu como pastor tenho que pregar para você, mesmo que não seja aplicável para mim naquele dia, naquela semana, mesmo que não fale, mas é a ideia de você ensinar um povo inteiro aí para um determinado lugar. Mas tem palavras assim que eu prego para mim em primeiro lugar, e essa parte aqui é onde se limita talvez o meu devocional pessoal nos próximos dias. Como discernir aonde Deus está trabalhando? Capítulo 5, já resumimos ali algumas coisas, eu vou voltar no finalzinho. Capítulo 5, verso 22. Davi agora, ele foi reconhecido só em Judá, uma das tribos, como rei. Passou 2 anos, e aí 2 anos e pouquinho, aí ele é reconhecido agora por toda a tribo de Israel, unida pela primeira vez. Ele vai lá e resolve conquistar uma cidade estratégica, chamada Fortaleza, a cidade dos Jebuseus, ou Jebus, o que vem a se tornar depois Jerusalém. E agora ele está dentro dessa cidade. E aí vem isso aqui: os filisteus tornaram a subir e se espalharam pelo vale dos Refaíns, vale dos gigantes. Davi consultou o Senhor. Olha, percebe o padrão? O que eu vou fazer? Davi consultou o Senhor e ele respondeu: não os ataque de frente, mas rodeie por detrás deles e ataque-os por diante das amoreiras. Eu sublinhei isso aqui para você ver. E quando você ouvir um barulho de marcha pelas copas das amoreiras, entre logo em ação. É o Senhor que saiu à frente para atacar o exército dos filisteus. E Davi fez como o Senhor lhe havia ordenado e atacou os filisteus desde Geba até Gézer. Gente, isso aqui é uma imagem incrível. Eu quero tentar construir isso na tua mente, porque quando eu estava lendo eu pensei assim: poxa, quantas vezes Davi atacou os filisteus? Ele, dentre todos os generais, dentre todas as pessoas, já tinha atacado muitas vezes. Ele já tinha vencido eles muitas vezes. Então ele nem precisava, teoricamente, consultar a Deus: como que eu vou fazer para resolver esse negócio? Ele já fez tantas vezes. E de fato, se você ler um pouquinho antes aqui, ele já fez uma batalha e já ganhou. Só que na segunda vez que ele vai lutar as mesmas coisas, ele consulta a Deus de novo. E agora Deus fala um negócio diferente: não faz o que você sempre fez. Não ataca eles de frente. Dá a volta e espera. Sabe, vai para um lugar escondido, aonde ninguém te vê, e espera. Espera o que, Senhor? E aí ele fala assim: um som de marcha nas amoreiras. Vamos pensar numa árvore, vamos pensar nos galhos. Gente, o que faz os galhos baterem e fazer um som diferente, que às vezes você está andando sozinho num lugar e você se assusta? O que faz os galhos baterem? É um vento. Eu penso que não é à toa, é claro que é uma analogia, mas quem faz soprar o vento certo, na hora certa, debaixo de um comando certo, é Deus.
Se você abrir a Bíblia, no primeiro livro dela, vai dizer assim que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E essa palavra em hebraico é ruá, é uma palavra que ela tem um som de um sopro, que é quando Deus, lembra quando Deus cria o homem, ser inanimado, ele ruá dentro dele, ele sopra dentro dele fôlego de vida, ele se torna alma vivente. E você lembra, tem vários outros exemplos, mas para resumir, lá no Novo Testamento, em Atos, no capítulo 2, quando chega o Pentecostes, o que é que acontece? O que é que acontece antes? Um som como de um vento impetuoso tomou conta daquele lugar e encheu aquela turma. Então eu penso que aqui, quando Deus fala assim, o que você precisa fazer? Você já sabe, você já trabalhou, você já tem as estratégias que você sempre fez. Mas tem alguns momentos na vida que, se você consultar a Deus, ainda que você tenha tido sucesso em outras ocasiões, Deus vai falar para você assim, fica bem quietinho aqui desse lado e espera eu balançar a copa das amoreiras da tua vida, e espera o vento soprar, e você vai ouvir como um som de marcha, ou seja, é aquilo que os homens não veem, é aquilo que você sabe quando você sai para trabalhar de manhã, você não está sozinho, o exército do Senhor vai à tua frente. Sim, existe muita opressão ao teu redor, sim, existem muitas pessoas tentando às vezes te passar para trás, tentando fazer coisas ruins sobre você, mas você tem que ter um entendimento que, lembra, nós já falamos sobre isso, a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é espiritual, e há um mover no mundo espiritual quando nós nos juntamos, e quando você espera no Senhor, querido, vai chegar um momento, Ele vai falar assim, espera, você vai ouvir o som do Espírito, você vai ouvir Ele se movendo, e aí o lugar, existem certos padrões. Como é que eu faço isso, pastor? Como é que eu distingo isso? Quando você ouvir as evidências de Deus se movendo, quando você vê as evidências de Deus se movendo, o que você tem que fazer? O que Ele manda Davi fazer? Entre em ação rápido, sabe, haja rápido. Há um mover, por exemplo, de Deus entre as mulheres do Brasil. Nós vemos qualquer coisa que as mulheres vão fazer, elas se juntam e Deus se move. Deus está fazendo alguma coisa, então Deus está se movendo. Ei, mulher, desperta, Deus tem algo aí, Deus está derramando algo específico sobre vocês, diferente do que dos homens. Claro que Deus vai derramar algumas coisas sobre nós, amém, homens? Oh, glória, né? Tem bastante homem aí. Mas existe um momento em que Deus está fazendo algo diferente. Nós estamos experimentando aqui, por exemplo, não só na nossa igreja, mas em vários lugares do Brasil, um mover entre os adolescentes. Sabe, parece que meio que uma geração ficou ali um pouco em êxtase, buscando no Senhor, mas essa geração nova que está chegando, eles vêm com uma sede maior que a outra geração anterior não tinha. Essa semana o pessoal dos adolescentes aí falou assim, pastor, nós queremos fazer uma vigília, mas não quero das 10 à meia-noite, nós queremos passar a madrugada orando. Eu falei, gente, não é o diabo falando para esses adolescentes aí, né? Porque adolescente quer passar a madrugada jogando, adolescente quer passar a madrugada assistindo filme, eles querem estar diante do Senhor. O que eu vejo? Deus está fazendo algo, e o que eu tenho que fazer? Me juntar naquilo que Ele está fazendo. Vamos fazer a vigília, vamos lá, vamos ensinar vocês, vamos caminhar com vocês, porque Deus está trazendo um renovo, há uma onda do Senhor vindo sobre nós. Eu creio que sim, nós vamos ter que mudar de lugar, e tudo isso está acontecendo como? Quando eu vejo o Senhor fazendo. Sabe, eu como pastor, a minha maior preocupação hoje, querido, não é simplesmente onde é que eu vou colocar cada um de vocês, é entender o que o Senhor está fazendo, onde o Senhor está soprando. Temos aí, que milhares de pessoas vão vir morar para essa região. Eu estava conversando com algumas pessoas assim, nossa, só aqui nessa região aqui na nossa quadra, no nosso bairro, só na nossa circunvizinhança aqui, mais de 1.000 pessoas jogando bem baixinho, vão morar aqui. Se eu pensar só em 1% dessas pessoas, estou falando 100 pessoas que precisam de Jesus. Fora os outros 99 que a gente tem que correr atrás, mas olha, gente, quantas pessoas precisam de Jesus? Eles precisam de quem? De você. Então Deus vai mover o teu coração junto àquilo que está no meu coração. Há uma inquietação no meu coração a respeito de lugares, a respeito de crescimento e algumas coisas, e você já está há bastante tempo nesse lugar para saber que nós não caminhamos por números, nós não caminhamos por placa. Eu não quero pôr o meu nome ali fora, o ministério, Robson Braguini, nada disso. A ideia é que Deus está fazendo algo neste lugar, nessa região, e nós precisamos nos juntar àquilo que Ele está fazendo, e Deus vai usar, sabe quem? Você. Eu estou aqui para te inspirar, eu estou aqui para te encorajar, eu estou aqui para expor as Escrituras para você, e entender que a maior preocupação da tua vida é distinguir aonde Deus está agindo, porque se você distinguir aonde Ele está agindo, é claro que Ele vai te prosperar. Ele não vai deixar você passar nenhuma necessidade além daquilo que é necessário. Ele sabe que existe cada processo na tua vida, é justo para te moldar. A ideia de todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus, envolve passar algumas circunstâncias boas e algumas difíceis, mas no meio disso tudo, nada rouba a paz no teu coração, porque é esse tipo de paz que a Bíblia te promete, paz que excede entendimento.
Está tudo certo, está sobrando dinheiro de montão, não sei nem o que fazer mais com ele, não tenho problema nenhum. Esse tipo de paz não excede entendimento, é perfeitamente entendível porque você está bem sossegado na vida. Paz que excede entendimento é o que a Bíblia promete. Quando certas coisas fogem do teu controle, quando certas coisas você não tem explicação sobre elas, mas ainda assim, há uma convicção no teu coração que você está esperando o sopro na copa das amoreiras, porque quando Deus agir, quando Deus soprar, eu vou me mover. E aí, seja qual exército que tenha se levantado contra mim, vai cair por terra. Criar filhos, eu sei que é um desafio enorme hoje, então deixa eu falar para você, pai e mãe, é enorme, nós nos sentimos muitas vezes incapazes, às vezes não sabemos o que fazer, que mundo está, e você olha atrás e você fica preocupado. Sim, se você tentar fazer as coisas do teu jeito, você tem que ficar muito, muito preocupado. Mas se você descansar em Deus e esperar o Espírito Santo soprar, Ele vai te mover a você entrar no momento certo, com a palavra certa. Quando o inimigo vem tentar ferir a identidade deles, tentar deturpar aquilo que está na mente deles, se você estiver atento, pai, mãe, você vai ver o Espírito Santo soprar. Eu já contei para vocês uma vez, meu filho era bem pequeno, ele devia ter, sei lá, uns 4, 5 anos. Ele estava passando dentro de casa e eu ouvi ele meio que murmurando dentro do quarto, que eu não faço nada certo. Ele nem falava direito, assim, não faço nada certo, não dá certo mesmo para mim as coisas, eu faço tudo errado e tal. E eu escutei aquilo ali, às vezes você pode estar passando com os teus problemas na tua cabeça ali, está brincando de alguma coisa, ali deu alguma coisa errada. Na hora vem um estralo para mim assim, o inimigo está ali plantando uma ferida de identidade, ele vai levar isso aí para a vida dele, porque ele vai começar a repetir esse tipo de coisa. E lá na frente, quando as coisas derem errado, ele vai achar que isso é o padrão de vida dele. E ali naquele momento eu tive um estralo, porque eu também tive isso. Eu vivi muitos anos dentro dessa cadeia, dentro dessa prisão, repetindo essas mentiras na minha mente até ser liberto. E aí eu intervi ali na vida do meu filho, filho, o que você está falando, o que está acontecendo? Aí você conversa, não é assim, essa não é a verdade de Deus para você, e aí você reafirma ele, enfim, tantas situações, que às vezes você deixa lá ele numa tela, né, de celular, de tablet, e esquece, tanta mentira que está entrando na mente dele. Fique atento, porque o Espírito Santo quer soprar na tua casa, ele quer fazer da tua casa uma referência. Sabe, eu sei que você se inspira às vezes em muitas outras pessoas e você deve fazê-lo e desejá-lo, mas é hora de entrar em ação, porque o Espírito Santo está soprando sobre você hoje. Hoje é dia de você se levantar, hoje é dia de você se reerguer, para nós finalizarmos. Zacarias 4:6, não por força, nem por violência, diz o Senhor dos... Submissão, querido a Deus, é a chave. Consulte ao Senhor em todas as coisas que você vai fazer. Essa é a postura de um homem segundo o coração de Deus. Na semana que vem ele vai tentar trazer a arca, a presença do Senhor, a gente vai ver os detalhes disso tudo. Mas eu quero terminar essa parte aqui com um alerta. Davi é extraordinário, Davi tem qualidades muito fantásticas, mas você sabe que lá na frente ele vai levar uns tombinhos, ou um baita de um tombo, especificamente na área das mulheres. E falta tempo, hein? Nós estamos ainda recém nos primeiros capítulos de 2 Samuel. Mas se você ler o miolo disso que eu contei para você hoje, você vai ver que, nesse tempinho que a gente ficou conversando aqui, ele arrumou 6 mulheres para ele. Ele pegou uma mulher de um estrangeiro lá, para fazer uma situação política, e ele desfez um lar que eu penso que era feliz. Lá no começo da caminhada dele, ele tinha Mical, a filha de Saul, e, enfim, passou vários anos, ela foi dada a outro homem, e esse homem estava bem feliz com ela, porque quando Davi falou assim, eu quero essa mulher aqui para mim, manda trazer ela aqui para mim agora, pegue ela nem que seja pelos cabelos. O marido dela, na época, veio chorando e pranteando atrás dele, até eles ameaçaram ele com a faca na garganta, vai embora, rapaz. Davi desfez esse lar por pura conveniência política, ele já tinha 5 mulheres, e ele vai repetir esse padrão. Por que eu estou te falando desse alerta agora, querido? Porque lá na frente, você sabe, o grande caso de Davi é com Batseba. Só que as sementes de Batseba já estão aqui, Ele é um ungido de Deus, ele tem uma palavra de Deus, ele tem uma promessa, ele é submisso a Deus em muitas situações, ele tem grandes qualidades, nós vamos ressaltar muitas delas ao longo das séries. Mas cuidado, mesmo a gente tendo tudo isso dentro do nosso coração, mesmo a gente sendo chamado por Deus, tendo palavra, tendo direção, tendo tudo isso, existem algumas sementes sombrias aqui dentro de nós, que precisam ser tratadas hoje. Existem algumas sementes sombrias que, se nós não cuidarmos, lá na frente elas vão surgir e vão nos derrubar. A grande pergunta é, se você soubesse que você ia cair em alguma área no final do ano, e isso ia destruir
aquilo que você está vivendo, qual área seria? A semente já está aí. Todos nós, incluso eu, temos áreas em que existem sementes que precisam ser colocadas ali diante do Senhor, precisam ser removidas na nossa vida para nunca frutificar. E essa é a chave, querido, uma postura de perdão constante e de submissão a Deus. Você está entendendo? Se coloque de pé, por favor. No meio desse, Davi consolida agora o seu reinado, unifica as tribos, e agora nós vamos entrar a partir da semana que vem, aonde Israel só vai expandir, o negócio só vai prosperar agora, só vai expandir. Só que esse processo aqui, apesar de Davi não ter colocado a mão na massa para matar algumas pessoas, tem muito sangue. Se você olhar ali, dá um bom filme do Rambo aqui para poder acontecer aqui. No meio do caos, Deus levanta Davi. No meio do caos, no meio do sangue, Deus coloca Davi no lugar que Ele prometeu. Isso me lembra muito, Davi não é um rei perfeito, Davi não é um rei que Israel de fato deveria esperar, mas o descendente de Davi sim, e ele também veio no meio do caos. Mandaram matar todos os meninos menores de 2 anos, uma chacina, uma carnificina, crianças, mães chorando no meio daquele tempo. Um governo, você acha que esse governo aí está difícil? Roma, opressora, matando um monte de gente, injustiça acontecendo o tempo todo, morte, e no meio desse caos, Deus manda o descendente de Davi para nós. Jesus vem, querido, para sentar no nosso trono, ou para sentar no trono do nosso coração, no meio do nosso caos. Não pense que quando tudo estiver certinho, quando tudo estiver bom, aí você vai ouvir a Deus, não. Especialmente no meio das situações mais difíceis, você tem que entender que Deus continua sendo bom. No meio das situações mais, às vezes, amargas, Deus continua sendo bom. Ele tem um tempo específico, Ele tem um momento preciso para agir. Ele não age nem tarde, nem cedo demais, é preciso. Por isso, que você guarde esse valor no teu coração a respeito de perdão e submissão a Deus, mas que você entenda que as coisas não precisam estar tudo certo ao teu redor para Deus começar a agir. Você só precisa esperar ver aonde Deus está te levando. Pode ser um chamado divino no teu coração, uma inquietação no teu coração. Pode ser uma conversa, de repente Deus te colocou no meio de uma pessoa que você nem viu, que te fez você cair aqui nessa igreja no dia de hoje. É Deus, o Espírito Santo agindo. Agora ouça o que essa turma está te dizendo, ouça o que eles estão te ensinando. De repente você está lá, um perfil de pessoas começa a te cercar, começa a te buscar, querer ouvir o que você tem para dizer. Pode ser jovem casais, pode ser idoso, pode ser, sei lá o que for, um perfil de pessoas começa a te cercar, te perguntar coisas. É o Espírito Santo colocando essas pessoas aí. É o vento soprando nas copas das amoreiras. Deus quer fazer muitas coisas sobre a tua vida, querido. Não espere que tudo fique bom para daí você ser levantado. Deus vai pegar no meio do caos. Ainda que você não veja, ainda que você não sinta, a gente não vive por aquilo que a gente vê ou que a gente sente. Nós vivemos por fé. E nós cremos que Deus faz grandes coisas e está fazendo no nosso meio.